Olá, saudações a todos. Meu nome é Carlos Anderson. Eu sou residente do programa Residência Pedagógica na Unilab e eu vou falar hoje um pouco sobre Blaise Pascal. Então, eu vou falar sobre o que ele foi, o que foi suas contribuições e como foi a sua carreira na matemática, como também sua carreira em outras áreas. Então, quem foi Blaise de Pascal? Então, ele nasceu em Clermont Ferrand, de França. Então, ele era vizinho também da Itália e da Espanha. E ele nasceu no dia 19 de junho de 1623. Infelizmente, quando ele tinha 3 anos, a sua mãe morreu. Então, ele foi órfão bem cedo. E a sua educação, ela teve com quem teve que cuidar de sua educação toda foi seu pai, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E aí vocês podem ver, né, ao lado onde fica localizado mais a cidade dele e as regiões por perto de onde ele morava. Em 1631, seu pai ele se mudou para Paris. Então ele morava naquela cidade anteriormente, né? E nesse ano ele teve que se mudar, tanto por conta da morte, né, da sua falecida esposa, como também a trabalho. Então, nesse ano, ele deixou o cargo de juiz, que o pai de Pascal era juiz, e ele se mudou para Paris com seu filho, Gilbert, Blaise e Jacqueline. E uma curiosidade é que Pascal ele nunca foi a uma escola ou universidade, ele tendo sido educado somente pelo seu pai. Então toda a sua educação e todos os seus conhecimentos primários, né, os conhecimentos básicos foram todos ensinados por meio de seu pai. E, avançando um pouco mais na história, ele se tornou discípulo de Gerard Desargues. Então, esse matemático, ele não achei muita coisa, né, relacionada à história de Pascal, mas ele foi também um matemático bastante importante e devido à sua originalidade, né, esse matemático era bem original, ele não usava os símbolos matemáticos. Vamos dizer que hoje a gente simboliza a gravidade por G, né? Ele queria usar um símbolo, vou dizer F, por exemplo. Então, isso é só um exemplo, tá bom? Então não é realmente o que ele queria dizer. Então ele não usava os símbolos algébricos normais, ele queria inventar os próprios, ele não usava os adotados naquela época, porque né, nós sabemos que a matemática ela é bem diversificada, né, nos seus símbolos, porém ele queria usar os dele, ele não gostava muito de usar o que a maioria usava. Então, como único apreciador da riqueza de seu trabalho, Pascal ele se tornou o principal discípulo de Desargues na geometria, tá bom? E em 1639, no mesmo ano, com apenas 16 anos, Pascal, né, ele escreveu o livro Ensaio sobre as Cônicas. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que são essas cônicas. O que são essas cônicas que a gente tinha falado? Então, não sei se vocês acho que vão estudar ainda, né, sobre o que é parábola, circunferência, elipse e hipérbole. Então, essas formas geométricas, elas são chamadas de cônicas, que elas surgem com cortes de uma outra figura, o cone. Então, a maioria das cônicas, elas são feitas por somente um corte em um cone. Mas a hipérbole, né, como vocês podem ver, ela é feita em dois cortes, em um corte, em dois cones. Então existem essas três figuras que são chamadas de elipse, parábola e hipérbole, onde levam, né, um apelido de seções cônicas, chamadas isso na matemática, e eles são estudados mais em geometria analítica, né. Então, depois de falar o que foram, né, as cônicas e como o seu estudo foi sobre isso, continuando sobre a história dele, em 1639 seu pai foi transferido novamente, né, então ele estava numa cidade inicial, depois foi para Paris e agora está em outra cidade. E lá, Pascal ele realizou suas primeiras pesquisas no campo da física.
Então ele não foi somente um matemático, ele também teve ações na física, e vocês vão ver que ele teve ações em mais uma área mais lá para frente. E nessa época, em 1639, ele inventou uma máquina de calcular. Então, hoje nós temos a calculadora. Então, lá naquela época eles tinham essa máquina, que hoje ela está contida no Conservatório de Artes e Medidas de Paris. Então, Pascal ele inventou essa máquina de contar, ou seja, uma calculadora, e ela está ainda hoje sendo mantida nesse museu. Como eu disse, né, ele teve participações tanto na matemática quanto na física, e agora eu vou apresentar para vocês a outra área que ele teve participação, a filosofia. Então, vamos falar um pouco sobre as frases de Blaise Pascal. Então, eu só vou citar mesmo ela, eu não vou entrar em detalhes do porquê, né? Porque algumas das frases são bem fáceis de entender. Então, vamos lá. O coração tem razões que a própria razão desconhece. A justiça sem a força é impotente. A força sem justiça é tirana. Então, uma frase bastante impactante. E uma que eu achei bem interessante é: nunca se ama alguém, mas somente as qualidades. E mais outras duas. Nada há de bom nesta vida salvo a esperança de uma outra vida. O homem é feito visivelmente para pensar. É toda a sua dignidade e todo o seu mérito, e todo o seu dever é pensar bem. Então essas frases foram bem interessantes, né? Porque além de matemático e físico, ele também foi filósofo e escreveu várias outras coisas neste campo. E nessa época que eu esqueci de contar, ele adotou uma religião, que ela é chamada janesistas. O que essa religião diz? Ela é inspirada, né, no Santo Agostinho, e ela rejeitava o conceito de livre-arbítrio. Sabe aquele negócio de você faz suas próprias escolhas, você não é amarrado a um futuro pré-determinado, a um passado pré-determinado. Então, ele, essa religião ela rejeitava esse conceito e aceitava a predeterminação e ensinava que a graça divina e não as obras boas seriam a chave de salvação. Então, eles acreditavam o quê? Que independente do que você fizer na Terra, você vai ser salvo porque Deus lhe escolheu. Então, não estamos aqui para criticar a religião de ninguém, mas era isso o que Pascal acreditava. Agora vamos falar sobre as atividades científicas de Pascal. Em 1647, Pascal retornou a Paris e dedicou-se à atividade científica. Então, ele se mudou, né? Primeiramente, ele morava naquela cidade que é um pouquinho difícil de falar, e depois, com 3 anos ou 4, ele se mudou para Paris. E agora, em 1647, ele se mudou novamente e se dedicou à atividade científica. Então, ele realizou experimentos sobre pressão atmosférica, escreveu um tratado sobre o vácuo, inventou a prensa hidráulica e a seringa e aperfeiçoou o bafômetro de Torricelli. Então, depois que ele realmente se dedicou, né, à atividade científica, ele fez bastante contribuições. E agora suas contribuições também na matemática. Em matemática, ficaram celebres a sua teoria da probabilidade e seu tratado do triângulo aritmético. Seu trabalho apresentava diversas relações que seriam de grande valor para o desenvolvimento posterior da estatística. Então, ele foi a sua área de trabalho, né, e a sua boa contribuição foi tanto na área da física como também da matemática, como vocês podem ver. Então, uma das contribuições também bem importantes é o triângulo de Pascal. Então, vale ressaltar que não foi ele de fato que inventou, ele só aperfeiçoou, né? Então, não foi totalmente criação dele. Então, os números que compõem o triângulo de Pascal são chamados de números binomiais ou coeficientes binomiais. O número binomial é representado por, parênteses, né, n sobre p. Então, é assim que eles são representados normalmente.
Isso, continuando, o número binomial é calculado a partir da relação, né. O que significa? O n sobre o p entre parênteses. É a combinação n p a p, e ali nós temos a nossa formulinha, tá bom? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque esse assunto tem vários conceitos, né, então só tô mais para apresentar aqui. Então, como a gente constrói esse triângulo? O triângulo de Pascal ele é construído colocando-se os números binomiais de mesmo numerador na mesma linha e os coeficientes de denominador na mesma coluna. Assim temos, então, para a gente construir esse triângulo, ele é feito desta forma. Ó. A primeira linha é a linha zero, então a gente coloca o zero em cima e o indicador de coluna, zero. Então, na primeira linha, que teoricamente é a segunda, né? A gente coloca o 1, o número da linha, e depois a gente coloca a coluna zero e depois a coluna um. Aí vocês podem ver ó, que vai sempre repetindo 0, 1 e assim por diante. E na segunda linha, a gente coloca em cima o 2. Aí a gente repete o 0, 1 e em seguida é o 2. Tá bom? Então, a gente calculando isso aqui, a gente vai achar este número, o número 1. Então, como é que se calcula esse elemento 1, que no caso é o 00? A gente pega aquela formulinha anterior, né, que é C, N, aí P, que é igual a N fatorial sobre P fatorial, que é a nossa exclamação, N menos P fatorial, tá bom? Então, agora a gente substitui, né, as informações. Então, o que é N e quem é P? N é o que está em cima e o P é o que está embaixo. Então, os dois vão ser zero. Então, a gente coloca praticamente zero em tudo. Então, fica zero fatorial sobre zero fatorial, aí parênteses, zero menos zero, aí fecha o parênteses e o exclamação que é o fatorial. Resolvendo isso, fica 1, né? 0 fatorial é 1. 0 fatorial embaixo novamente é 1 de novo. E 0 menos 0 é 0. E fica 0 fatorial novamente. Então fica 1. Então fica em cima 1 sobre 1 vezes 1, que é igual a 1. Porém, no nosso triângulo ele tem um macete, por assim dizer. A gente coloca essas duas aqui são iguais, né? 1 e 1. E a gente soma. 1 mais 1 vai dar o elemento abaixo, que é o 2. Do mesmo jeito aqui. 1 mais 2 dá o elemento abaixo, 3. E aqui, ó, a gente pega 2 mais 1, dá 3 de novo. E a nossa, por assim dizer, aresta, né, ó, vai ser sempre 1. Então aqui sempre vai ser 1. E assim por diante, ó. Continuando. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. E 3 mais 1, 4. Então a gente pode construir a pirâmide, né? O triângulo de Pascal, sem precisar calcular de fato. Então a gente aprende a calcular, mas a gente não precisa usar ela de fato. E é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de como construir esse triângulo. Embora eu não trouxe nenhum exemplo de resolver isso, mas já é interessante de saber construir. Então, se vocês aprenderem já a construir, o resto já é um caminho bem mais andado, né? Se você já aprender a construir o triângulo. Então, eu obrigado pela atenção, né, de todos que permaneceram até aqui e a gente se vê num próximo vídeo.